Bom, tem início agora o simpósio Mutualismo na Proteção Patrimonial. Eu quero convidar para compor a mesa de honra o deputado que propôs a criação do simpósio, o deputado João Campos, que é do PRB do Estado do Goiás, que também é um dos palestrantes essa manhã. Deputado, muito bem-vindo. Quero convidar o secretário nacional do consumidor, Dr. Luciano Benetti Tim. Convidar o presidente da Agência de Autorregulação das Associações de Proteção Veicular, a APV, Dr. Raul Canal. Convidar o Dr. Ney Guervin, que é da FENARTE, que é a Federação Nacional das Associações de Rateio de Transportes. Convidar o Dr. Renato Assis, que é Procurador-Geral da AAPV. E também convidaram a compor a mesa o diretor da FAM, Dr. Gabriel Martins. Olha, nós vamos ouvir agora o Dr. Renato Assis, Procurador-Geral da PV, que abordará a tendência jurisprudencial. Espírito Santo! Muito bom. Paraná! Bacana. Gente, tiver representação de outros estados aí, pode dar o grito, tá bom? O doutor Renato abordará a análise objetiva dos grupos de trabalho da SUSEP para análise do socorro mútuo. Com a palavra do doutor Renato. Bom dia a todos. Bom, senhores, eu inicialmente traria um estudo sobre o entendimento jurisprudencial, tanto nos tribunais federais quanto no STJ, mas eu achei um tema um pouco mais relevante, essa análise dos grupos de trabalho, do resultado do relatório final, dos resultados colhidos aí desses grupos de trabalho da SUSEP. Como todos sabem, teve um primeiro grupo de trabalho em 2015 e um segundo grupo de trabalho agora em 2018. Eu tive acesso ao relatório na semana passada, tem muita novidade, tem posições bem interessantes, então eu preferi deixar essa apresentação sobre os entendimentos jurisprudenciais para uma outra oportunidade pela relevância desse tema de hoje, ok? A SUSEP, ela sempre teve uma posição contrária ao socorro mútuo, inicialmente com demandas administrativas. Elas advinham sempre de denúncias vindo dos PROCONs, Ministérios Públicos, tanto estadual quanto federal, dos sindicatos de corretores de todos os estados e também de cidadãos comuns que se sentiram em algum momento prejudicados face ao socorro mútuo. Esses ajuizavam ações, demandas judiciais, mas muitos também faziam denúncias à SUSEP. Então a SUSEP, ela, historicamente, conduziu esses processos administrativos. Uma mudança de posição veio a partir de 2012, quando a SUSEP assumiu também a demanda judicial, né? A partir de 2012, iniciaram as ações. Hoje, todos os processos administrativos, quem milita mais na área, o Dr. Gabriel Martins pode confirmar isso, né, Gabriel? O objetivo são as liminares. Isso já foi, inclusive, externado pela SUSEP dentro dos próprios grupos de trabalho. Ela assumiu, em um dado momento, o combate ao socorro mútuo por conta do incômodo que essa atividade gerou ao mercado de seguros, tá? Então, a partir de 2012, vieram aí as ações judiciais. A atuação da SUSEP sempre foi agressiva e difamatória contra as entidades de socorro mútuo. Era chamado de pirata, era chamado de marginal, os diretores sempre foram chamados aí, equiparados a criminosos. Então, houve uma campanha difamatória, né, tanto dentro dos processos administrativos quanto fora
em campanhas aí de mídia, as colaborações que a SUSEP deu historicamente aí, à mídia em relação a notícias e etc. Então, sempre foi uma campanha aí bem difamatória. Contudo, os processos administrativos, eles são ainda conduzidos com uma série de erros e de arbitrariedades. Quem milita na área e conduz esses processos aí pode confirmar que eles são tocados aí a toque de caixa, são ignorados vários princípios aí de contraditório, ampla defesa, devido processo legal, não é uma condução, digamos, adequada dos processos administrativos. Isso gera uma série de nulidades na via judicial. Então, justamente em função dessas nulidades e também dos entendimentos judiciais da legalidade do socorro mútuo, a SUSEP começou a amargar derrotas na via judicial, tanto em decisões de mérito quanto em decisões liminares. As decisões liminares que eles conseguiam passaram a ser revertidas tanto em primeira instância quanto nos tribunais, em função principalmente do entendimento que foi levado a esses tribunais da legalidade do socorro mútuo, mas também aí das falhas dos processos administrativos, dessas nulidades que geravam, na verdade, dos erros, das arbitrariedades que geravam nulidades de pleno direito dos processos, que era a base para o alcance das liminares. Diante desse quadro, dessa derrota judicial, algo que aparentemente a SUSEP não esperava nesse combate ao socorro mútuo, ela viu a necessidade de reavaliar seu entendimento interno, fazer uma reavaliação técnica desse entendimento. Então foi convocado aí um grupo de trabalho através da portaria 6369 de 2015, com esse objetivo de reavaliar o entendimento sobre o socorro mútuo tecnicamente. As reuniões ocorreram na sede da SUSEP em Brasília nos dias 27/10, 10/11, 25/11 e 8/2 de 2015. Eu vou relatar aqui os participantes desse primeiro grupo de trabalho, que foram Coordenador-Geral da Coordenação de Fiscalização Direta, CGFIS da SUSEP, Coordenador da Coordenação de Seguros de Bens e Transportes, COSEB, da Coordenação Geral de Produtos, CGPRO da SUSEP, Secretário adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, a CNSEG, representante da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados, de Resseguros, Capitalização, Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros, FENACOR, representante da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportes, a FENACAT, representante do Sindicato Nacional das Empresas de Transporte de Automóveis, Sintrauto, e representante da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Após essas reuniões, foi apresentado um relatório final do grupo de trabalho com o seguinte texto: esgotados todos os argumentos técnicos trazidos pelos integrantes do grupo de trabalho, constituído pela portaria SUSEP 6369, de 16 de outubro de 2015, concluiu-se que, devido às inegáveis diferenças entre a operação de auxílio mútuo e a operação de seguro, suficiente seria que a SUSEP enfrentasse essa distinção, reorientando suas ações a partir da decisão do seu conselho diretor, que ratifique o entendimento do presente grupo de trabalho de que o auxílio mútuo é operação distinta da operação de seguro, haja vista a inexistência de transferência de risco para um segurador e de prêmio que represente o preço da assunção de riscos. Por fim, a disciplina e proteção da atividade de auxílio mútuo propõe-se, em face da proximidade com a operação de seguro, que a SUSEP contribua com a realização de estudos sobre essa operação com vistas à elaboração de projeto de lei que estabeleça seu marco legal, com a criação de um Sistema Nacional de Auxílio Mútuo e definição de um órgão regulador e fiscalização dessa atividade, conforme sugestão acima explanada. Então, senhores, esse entendimento ele veio de dentro da SUSEP, o entendimento técnico do estudo no qual participaram todos esses órgãos aqui que foram apresentados. Um estudo consistente e que trouxe alguns trechos aí de grande importância e que eu vejo uma relevância aí tão grande quanto esse relatório final. O primeiro trecho é uma fala sobre o mutualismo, tá? Essas falas aqui não são atribuídas a uma parte ou outra nesse relatório, na verdade são entendimentos gerais que adviram dessas reuniões. Sobre o mutualismo,
Outro elemento a ser analisado é o mutualismo. No seguro, trata-se de um princípio que deve nortear a operação, mas não é elemento caracterizador. Considerando a redação do artigo 757 do Código Civil, se houver apenas um contrato em que alguém, segurador, se obriga a garantir interesse legítimo de outrem, segurado, contra riscos pré-determinados mediante pagamento de um preço, o prêmio, teríamos ainda assim uma operação de seguro sem a observância do mutualismo. No auxílio mútuo, ao contrário, o mutualismo, além de princípio, passa a ser um elemento caracterizador de sua operação. Não há o que se falar em auxílio mútuo se na operação não tiver pelo menos duas pessoas que se unam para repartir seus prejuízos. O segundo trecho de relevância é sobre os elementos do seguro. Esses elementos não estão presentes na operação de auxílio mútuo, cujo grupo restrito não estaria atuando como seguradora, vez que não estaria assumindo para si riscos de seus membros. O sistema consiste na distribuição do risco entre seus membros. Cada cooperado ou associado, neste caso, seria ao mesmo tempo beneficiário e fornecedor da garantia aos membros do grupo. O rateio dos prejuízos em sede integral não obriga a realização de estudo atuarial exaustivo como ocorre no prêmio seguro. A contribuição para o fundo próprio não se enquadraria como prêmio, pois não seria um preço correspondente à transferência de risco. Ciência desses temas, senhores, parece que o discurso é nosso, né, em defesa do mutualismo, das associações, das cooperativas de socorro mútuo, mas é um discurso de dentro da SUSEP. Terceiro ponto de relevância, sobre a transferência de risco. Na verdade, esse é um dos principais pontos nos quais a SUSEP se baseia nas ações civis públicas para caracterizar o socorro mútuo como seguro. O que diz sobre a transferência de risco o relatório? O segurador é fornecedor da garantia aos segurados, que por sua vez são consumidores de seguro. O segurador deve, com o uso da adequada técnica atuarial, dimensionar a sua obrigação correspondente à garantia fornecida, constituindo provisões técnicas a serem respaldadas por ativos garantidores. Deve possuir ainda capital livre em montante suficiente para suportar os riscos que porventura venham a exceder as provisões técnicas constituídas. Com o grupo restrito de auxílio mútuo, constituído sob a forma de associação cooperativa, não se recepciona para si o risco afeto a seus membros. Deve atuar como mero administrador de rateio de prejuízos decorrentes dos riscos ocorridos e garantidos pela sistemática do auxílio mútuo. Sem relação de consumo, cada um dos seus membros figura ao mesmo tempo como fornecedor e beneficiário, na verdade, da garantia. Quarto ponto de relevância, sobre a necessidade de reservas técnicas. Essa entidade que congrega o grupo de auxílio mútuo, sem responsabilidade própria pela garantia, por conseguinte, não estaria sujeita à constituição de provisão técnica. O fundo próprio, como um elemento facilitador, não indispensável à operação de auxílio mútuo, mas facultativo. A princípio, não se vislumbra óbice a que grupos possam pactuar que a contribuição ocorra apenas em momento posterior ao sinistro, exatamente a forma como as entidades funcionam. Sob a mesma lógica, o capital dessa entidade não seria destinado a suportar oscilações no fundo constituído. Em caso de insuficiência do fundo próprio, os membros da entidade seriam chamados a complementar sua parte no rateio dos prejuízos. Quinto ponto de destaque sobre as distinções do seguro de socorro mútuo. Baseiam-se na sistemática do rateio integral dos prejuízos, efetuando a posteriori sem prejuízo da constituição de fundo de reserva para favorecer a sua operacionalidade. Nesses casos, não existe transferência de risco de uma pessoa para outra, que, remunerada para tanto, assumiria a obrigação de indenizar o primeiro. Podemos identificar dois tipos de operação, que, embora possuam características comuns, não têm em comum duas características relacionadas ao aspecto comercial, segurador e prêmio, quais sejam o seguro propriamente dito, operado com finalidade lucrativa, e o auxílio mútuo, operado sem finalidade lucrativa. O auxílio mútuo, como embrião que é do seguro, não se confunde com ele. Conclui-se no presente momento não se tratar de novo mercado, pois não se trata de atividade comercial.
Dar tratamento limitado à matéria seria ocultar a realidade da distinção entre as operações de seguro e de auxílio mútuo. Sexto ponto de destaque sobre o enunciado 185 do Conselho Federal de Justiça, que nós usamos aí como uma das principais sustentações nas defesas contra a SUSEP. O Conselho Federal de Justiça, recepcionando a distinção entre as duas operações, emitiu o enunciado 185, orientando que a disciplina dos seguros no Código Civil, que impunha a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas, não se aplicava ao auxílio mútuo, consistente na formação de grupos fechados destinados à prestação de ajuda mútua entre seus membros. Sétimo ponto de destaque, sobre a legalidade do socorro mútuo. Reconhecida pela SUSEP a distinção entre a operação de auxílio mútuo e a operação de seguro, torna-se praticamente desnecessária a proposta do projeto de lei 4844/2012. Acredito que o ano do projeto de lei está errado, né, Raul? Não é 2012, não. É sim, você encontraste. Ah, sim. E último ponto de destaque sobre a necessidade de discussão legislativa para a regulação do mercado e não acerca da legalidade. Ambas as atividades têm cunho econômico. Destinam-se à proteção de pessoas contra riscos capazes de lhes afetar, principalmente do ponto de vista patrimonial. O seguro já desfruta da regulação estatal voltada para garantir o seu bom funcionamento e a proteção de seus consumidores. O mesmo ainda não acontece com o auxílio mútuo. Dadas as semelhanças com a operação de seguro, conclui-se que mais adequado seria a criação de mais um sistema, o de auxílio mútuo, a ser incluído na esfera de regulação do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e de fiscalização de Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Para tanto, de modo a contemplar as diferenças entre a atividade de auxílio mútuo e a de seguro, não seria recomendável que a matéria fosse inserida no Decreto-Lei 7366, mas que fosse tratada em legislação específica que implementasse o marco regulatório da atividade de auxílio mútuo, sendo específica que seria importante que, ao mesmo tempo, fossem estabelecidas nessa mesma legislação condições para a criação de autorreguladoras para atuarem como órgãos auxiliares da SUSEP na atividade da fiscalização. É uma conclusão aí que ela vai de encontro ao projeto de lei apresentado pelo nosso querido João Campos e até a criação da APV, né, que já veio com esse cunho de autorregulação do mercado. Então, senhores, esse relatório ele veio de dentro da SUSEP, né? Contudo, ele gerou uma repercussão no mercado, tanto no mercado de seguros, né, quanto no mercado das próprias entidades de socorro mútuo, e no mercado em geral, corretor de seguro, etc. Dentro da SUSEP também houve uma grande repercussão diante desse relatório. Esse relatório ele foi compartilhado, utilizado por analistas técnicos da SUSEP dentro dos processos administrativos, né? Então eles absorveram o parecer em suas análises. Eu trago aqui dois exemplos de analistas técnicos da SUSEP, né, que não participaram desse grupo de trabalho, posteriormente à aprovação desse relatório, que utilizaram e se fundamentaram nele dentro dos processos administrativos. O primeiro caso é da analista técnica Inês Tavares, no processo 15414-001-616-2016-89. Esse parecer ele foi proferido aí em 21 de nove de 2016. Apenas para contextualizar o assunto, cabe aqui um breve histórico. A atuação de associações com o objetivo de amparar os associados no sistema mutualista com rateio de prejuízos sem a transferência de risco para o ente garantidor ganhou força à medida que foi percebida a dificuldade de alguns setores, principalmente os caminhoneiros, em contratar uma pólice de seguro. O alto valor do prêmio cobrado pelas seguradoras nesse segmento onerava expressivamente as atividades profissionais desses grupos, chegando a inviabilizar muitas operações. A analista continua. Apesar de correrem um risco maior quando comparado à contratação de uma pólice de seguros, com a massa homogênea, um grupo de interesse comum e valores de indenização próximos, essas associações diminuem sensivelmente os custos da proteção material, adotando o sistema de cotas para rateio dos prejuízos que são absorvidos pela massa. Por estar ocupando o espaço deixado pelo mercado, um risco que não era interessante para as seguradoras, os agentes do mercado de seguros inicialmente
não se mobilizaram no combate a essas atividades. No entanto, o crescimento de associações com baixo vínculo de interesse comum e que oferecem sistema de rateio para a proteção de veículos de forma indiscriminada começou a despertar a reação negativa dos corretores de seguros e das seguradoras em razão de não mais ocuparem uma lacuna, mas sim competirem com os produtos comercializados pelo mercado regulado. Neste momento, a SUSEP elegeu como uma de suas prioridades o combate ao mercado marginal de seguros. Interessante notar nessa fala da analista técnica, senhores, que no momento que os corretores se sentiram incomodados, a SUSEP elegeu como prioridade o combate ao mercado marginal de seguros. Então, depois de um parecer favorável à atividade, né, essa é uma análise minha, uma análise totalmente subjetiva, mas após o entendimento favorável, o incômodo da categoria dos corretores gerou um posicionamento contrário ao próprio parecer por parte da SUSEP. Um segundo caso, um segundo parecer proferido em processo administrativo no caso do analista técnico chamado Marito Augusto Severo Júnior, do processo 154.140.289.2013-30, foi proferido em 10 de 10 de 2016. Ele disse o seguinte no processo: esse tipo de associação funciona no sistema de mútuo, com rateio dos valores de sinistro da posteriori. Não há pagamento prévio, prêmio contra indenização, ou seja, a princípio, o associado assume apenas um custo fixo, destinado às despesas administrativas. Em caso de sinistro, o valor do prejuízo é rateado entre os associados. Não há, pois, a transferência de risco, permanece ele com os associados. Concretizado o sinistro, o valor da reparação ou restituição é por eles dividido. Ou seja, enquanto o seguro protege o beneficiário contra evento futuro incerto, a proteção veicular faz contra evento pretérito e ocorrido. Inicialmente, houve alto índice de sucesso em interromper as atividades das associações via ACP. Olha que interessante esse ponto, senhores. Mas reformas dessas decisões em segunda instância levam a crer que já não há consenso sobre a legalidade e eficiência desse modus operandi. A própria SUSEP questionando seu modus operandi e levantando essa bola sobre o insucesso das ações judiciais, que foi totalmente inesperado por parte da autarquia. Então gerou uma reação do mercado, uma forte reação do mercado de seguros, do mercado de socorro mútuo e principalmente nos tribunais esse relatório do grupo de trabalho, do primeiro grupo de trabalho. Então, o que a diretoria, o conselho diretor da SUSEP fez? Ele entendeu por bem em não ratificar esse entendimento, embora seja um entendimento tomado por um corpo técnico, o corpo político da SUSEP resolveu caçar, ou melhor, não ratificar esse parecer do grupo de trabalho. Na minha opinião, aí é mais um ponto subjetivo, por conta de uma pressão do mercado segurador. Eu acredito que pegou muito mal a SUSEP falar bem do socorro mútuo, e a própria fala da SUSEP, esse próprio relatório, fomentar aí participar dessas decisões judiciais aí que contrariaram o interesse do mercado de seguros. Então, o que aconteceu? A SUSEP criou aí em 24 de 10 de 2017, o deputado Gonzaga Patriota está fazendo parte aqui, chegou, ele convidava a fazer parte da mesa. Um ponto interessante da criação desse novo grupo de trabalho foi que participaram desse grupo, esse grupo foi totalmente homogêneo, ele foi convocado com a participação de alguns órgãos do Estado e somente de órgãos interessados no mercado segurador. Houve até uma grande insistência por parte das entidades de socorro mútuo para participação nesse grupo de trabalho. Já estavam acontecendo as audiências públicas, já estavam acontecendo as discussões em cima do projeto de lei que visa a regulação do mercado, a regulamentação, e também do projeto
de lei que visava, na verdade, a criminalização e a proibição da atividade. Então, essas entidades que representam o mercado das entidades de socorro mútuo, elas pleitearam essa participação, mas foram aí vetadas pela SUSEP. Então, quem participou desse novo grupo de trabalho? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, a AGU, Advocacia Geral da União, Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, a CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, a FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, FENAPREV, Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENACOR, Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados, de Resseguros, Capitalização, Previdência Privada das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros, a FUNESEG, Escola Nacional de Seguros, e a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Eu não vejo em nenhum órgão que tenha uma posição aí firme, favorável às entidades de socorro mútuo. Na minha visão, aqui mais uma opinião subjetiva, o objetivo era um relatório que contraponha totalmente o primeiro relatório. Eu esperava um relatório totalmente negativo, tá? E contra a atividade de socorro mútuo. Eu tive acesso a esse relatório na semana passada e eu achei algumas posições diferentes do primeiro relatório, que são posições do relatório que eu entendo que são de autoria de todos os participantes. Essas vieram aí especificadamente de cada órgão. Eu achei aqui 6 posições bem interessantes e eu trago aqui alguns desses destaques. Primeiro destaque da CNSEG, a posição em uma das reuniões foi a seguinte: ao fim, sua posição foi pela regulação das operações securitárias já estabelecidas ou por virem a se estabelecer por meio das cooperativas e associações. A Confederação manifestou preocupação com questão de equidade tributária e atuarial e de respeito aos direitos dos consumidores. Finalizou reiterando que não receia a concorrência de associações e cooperativas. É uma mudança de posição bem interessante. O segundo ponto de destaque foi a fala da FENSEG. Manifestou-se favorável a todas as medidas que façam o mercado crescer, desde que os critérios técnicos, regulatórios, tributários, legais e de Código de Defesa do Consumidor sejam respeitados. Mais uma entidade aí no mercado de seguros favorável à atividade. A terceira foi da FUNESEG. A Escola Nacional de Seguros adiantou 2 iniciativas da escola. A primeira é um estudo, ainda que em fase de revisão, sobre as operações das cooperativas, empresas de produção veicular e associações no Brasil, que em breve estará à disposição de todos e que poderia ajudar o grupo de trabalho nos trabalhos que serão realizados. O segundo seria um mapeamento que ainda está em tratativa sobre as empresas de produção veicular no Brasil. Aqui a gente vê um ponto empresa aí incorreto, mas as pessoas conhecem um pouco do mercado. O interessante é o caminho aí do direcionamento da FUNESEG, que também foi favorável. A OCB relatou que existem cooperativas de transporte de cargas que oferecem fundos de auxílio mútuo para perdas patrimoniais e que apoiam essa iniciativa, porque a lei permite a criação de fundos que atende apenas ao cooperado, sem nenhum tipo de comercialização. Entende que não seria operação de seguro quando possui outra atividade em seu objeto principal. Entende que considera muito importante a participação dos cooperativos no mercado de seguro, que estimula a economia. Apoia a iniciativa das cooperativas atuarem em todos os ramos do mercado de seguros, desde que haja uma definição legal, respeito ao modelo societário do cooperativismo e regulação. Doutor Renato. Sim? Se possível, concluir em 3 minutos, por favor. Perfeito. Por fim, a OCB exalou que é favorável à ampliação na legislação para a atuação das cooperativas na atividade securitária, exemplo que ocorre com sucesso em vários países do mundo. Apenas destacou que não há uma relação de consumo em uma cooperativa, uma vez que são donos e participantes ao mesmo tempo. Uma das posições mais interessantes, senhores, aqui que eu trago, é da SPE, que diz o seguinte: a SPE fez uma explanação do porquê esse setor se tornou relevante para ser incorporado à regulação do Estado. Dentre outros aspectos, destaca-se a Constituição Federal de 88, que em seu artigo 174, parágrafo 2º, menciona que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.
Ainda na posição da SPE, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda enfatizou que a regulação para os novos entrantes terá que ser diferenciada, especialmente no tocante a requerimentos de capital, tendo em vista que parte das despesas com indenizações pagas são posteriormente divididas entre os cooperados associados. Em linhas gerais, o Ministério da Fazenda está empenhado com a regulação dessa atividade econômica, tendo em vista suas repercussões econômicas positivas na preservação do patrimônio e dos bens necessários ao trabalho de milhares de brasileiros que não encontram alternativas viáveis em seguradoras tradicionais. Além disso, é importante salientar que a Constituição Federal determina que as ações do Estado devem ocorrer no sentido de apoiar o cooperativismo e associativismo no país. Finalizou sugerindo que o projeto de autorregulação desses agentes pode colaborar com o trabalho da SUSEP. Então nós vemos aí os órgãos do Estado todos favoráveis. E uma última posição bem interessante foi da própria SUSEP. O diretor De Paula salientou que o momento é de desenvolvimento conjunto de uma política institucional, uma vez que o PLP deve tramitar rapidamente no Congresso. Para tanto, ele chamou a todas as instituições presentes para convidarem esforços para que essa agenda caminhe rapidamente, realmente depressa, diminuindo conflitos existentes e da melhor forma possível para os envolvidos, para o que é necessário a colaboração de todos. Ainda parabenizou a seriedade do trabalho, tanto ao CB quanto à FUNACAT, e exaltou a grande capacidade de inclusão social que esses agentes poderão representar para a publicação da nova lei. Agradecer por fim a SPE por apresentar a demonstração objetiva do interesse do Estado nesse tema. Então, senhores, esse novo relatório, né, ele foi bem interessante. E o mais interessante foi a manifestação do Conselho Diretor da SUSEP, que tinha vetado o primeiro relatório. Eu não vou ler o relatório todo, mas ele manifestou favoravelmente esse conteúdo que eu vou disponibilizar para todos. Mas o que eu tiro aí de mais interessante é que a mudança da abordagem da SUSEP em relação ao tema. Nesse relatório, nós somos tratados como mercado informal. Não se lê mais vindo da SUSEP, mercado pirata, mercado clandestino. O parecer da cúpula da SUSEP já trata como mercado informal, né? A mensagem final do Conselho Diretor da SUSEP foi apoio ao desenvolvimento de uma política que apoie a tramitação do PLP 519/2018, projeto este caminha para a regulação do mercado das entidades de socorro mútuo. Concluindo, senhores, eu acho a postura da SUSEP, no mínimo, confusa e contraditória, porque, embora o discurso interno seja esse, o discurso do corpo técnico e até de seu conselho diretor, o combate ao socorro mútuo, ele permanece aí nas ações civis públicas e é, no mínimo, confuso. Como o Dr. Raul Canal ressaltou ontem numa conversa, é um órgão pequeno, mas é um órgão relativamente pequeno, mas que aparentemente não conversa internamente, não existe um diálogo aí entre os diversos setores. Então, eu acho importante uma manifestação da SUSEP definitiva sobre esse tema e, principalmente, repassando esse entendimento para a AGU e chegando nas ações civis públicas aí que precisam de uma solução, tendo em vista essa posição da SUSEP. Senhores, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.